E o pau comeu aí na CPMI do INSS. Olha, os bolsonaristas aí, principalmente o senador Rogério Marinho, que vamos lembrar, era aí parte do governo Bolsonaro, estão em pânico. Por quê? Porque quanto mais se investiga o caso do INSS, mais esse caso se cruza com o caso do Banco Master. Caso aí que a Rede Globo, junto com a esquerda fake, conseguiram tirar da relatoria do Toffoli e colocar com um ex-ministro do Bolsonaro, que é o André Mendonça. E você pode ver que desde que o André Mendonça conseguiu a relatoria, pararam aquelas matérias sensacionalistas, aquele turbilhão de notícias, mostrando que, olha, o ministro do STF é ligado intimamente ao pessoal do Banco Master. Percebeu? Percebeu como a imprensa lavajatista muda a sua narrativa no momento em que quer? Pois bem, só que o problema que eles não conseguem controlar é que tem uma investigação na CPMI do INSS e a partir do momento em que essa investigação se cruza com a investigação do Banco Master, os parlamentares começam ali a fazer requerimentos, a aprovar requerimentos e a fazer sua própria investigação. E aí vão vazando coisas. Por quê? Porque o André Mendonça pode até segurar, e ele teve uma reunião com a Polícia Federal, que a imprensa diz ali, uma reunião porque ele é um ministro muito técnico, se reuniu com a Polícia Federal, ele blindou a investigação. Que coisa, né? Quando o Toffoli colocava sigilo, ele estava escondendo a investigação. Quando o André Mendonça coloca sigilo, ele está blindando a investigação. Tá percebendo? Tá percebendo? Aqueles que estavam falando mal do Toffoli, inclusive com muitas mentiras, são esses que você tem que desconfiar muito. Aí, ok. Eis que na CPMI já foi feito aí requerimento para a convocação de Roberto Campos Neto, Tarcísio de Freitas, Ibanez Rocha, olha só, e Cláudio Castro. Estamos falando aí, Tarcísio e o Campos Neto, dois aí do grupo de ministros do Bolsonaro. O Campos Neto era presidente do Banco Central, mas foi indicado pelo Bolsonaro e tinha um grupo de WhatsApp. Até 2023, esse grupo ainda existia, o Bolsonaro não era presidente, chamava Ministros do Bolsonaro. Nesse grupo tem, grupo de WhatsApp, André Mendonça, Campos Neto, João Roma, já o nome dele virá aqui à tona, Flávia Arruda, Tarcísio de Freitas, falou que todos esses no mesmo grupo de WhatsApp, todos amiguinhos lá no grupo de WhatsApp, Ciro Nogueira, Fábio Faria, nossa, só os melhores amigos do Vorcaro, só eles. Mas isso não vai sair na Globo de jeito nenhum, é por isso que o YouTube está cortando o alcance do Plantão Brasil, porque a gente fala verdades aqui. E aí quando eles ligam aí a máquina lavajatista, não pode ter ninguém falando verdades, porque senão cai a narrativa deles, entendeu agora, plantonista? Pois bem, por isso eu peço aí que você comente o vídeo e todo mundo que assistiu os vídeos ao Plantão Brasil, assista até o fim, assista mais vídeos, clica no botão compartilhar, compartilha aí com alguém o vídeo ou em algum grupo para as pessoas entrarem. Quem não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal de dentro do vídeo aqui, vê se o YouTube não tirou sua inscrição, que está acontecendo muito, vê se você tem o sininho ativado para as notificações e tudo mais. Aí, na CPI, vou te mostrar aqui trecho da fala do Paulo Pimenta, deputado, em que ele, o Paulo Pimenta desenhou o que está acontecendo aí, vai chegar em Jair Messias Bolsonaro. Até porque, se você não está lembrado, e a imprensa faz de tudo para você esquecer, o Bolsonaro recebeu 3 milhões de reais de doação, de propina, do Banco Master ali, do diretor-geral do Banco Master, que está preso. Quem prendeu foi o Toffoli. E quando ele prendeu, a imprensa não gostou. Prendeu o cara que doou para o Bolsonaro e para o Tarcísio. Aí cai a narrativa que eles querem levar para a esquerda essa investigação. Aí dá ruim, né? Toffoli. Aí que o turbilhão contra o Toffoli se intensificou na época. Pois bem, com vocês aqui, vou mostrar o deputado Paulo Pimenta, tá? Eu quero lamentar que o senhor Vorcaro não veio aqui hoje. Quero lamentar que o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, tenha concedido essa autorização que fez com que ele não viesse. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui para o doutor Vorcaro. Primeiro, esse banco dele não existia. Era um banco desconhecido. Quem ajudou ele a conseguir com o Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro e pelo Banco Central, para que pudesse operar no sistema financeiro da maneira como operou? Por que razão, senhor presidente, Vorcaro, através do seu cunhado Zitel, deu as 2 maiores contribuições na campanha eleitoral do Brasil para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão o esquema criminoso de Vorcaro pagou para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão 2 ministros do governo Bolsonaro, João Roma e Ronaldo Vieira Bento, são diretores do Banco Master? Por que razão um dos diretores é casado com uma Flávia, ex-secretária-geral do governo Bolsonaro? Que relações são essas que permitem que esse banco tenha captado
títulos podres, tenha dado um golpe bilionário e o Banco Central não tenha feito nada? Por que Ibanez pegou bilhões de reais dos servidores públicos do DF? Por que Cláudio Castro pegou bilhões de reais dos servidores públicos do Rio de Janeiro e entregou para esse esquema criminoso que foi o maior contribuição da campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Estão aqui as digitais que provam. Bolsonaro é filho do esquema criminoso do Bolsonaro e esta investigação vai ficar clara. Lava sua boca, seu mentiroso. Senhores. Presidente. Ali é o outro ministro do Bolsonaro, Rogério Marinho, falando: lava sua boca, seu mentiroso. Aí levou um esporro. Eu vou falar, o Rogério Marinho levou um esporro. Já vou te mostrar que o esporro que ele levou do presidente da CPI. Lembrando que o presidente da CPI é o Carlos Viana, que também é bolsonarista, tá? Só que o Carlos Viana é bolsonarista, só que tá indo a CPI para um caminho que ele tá vendo, pô, não tá dando para proteger, não. E aí ele tá deixando ir pro caminho, né? Chegou ao ponto na CPI que eles descobriram tanto crime que até a Damares começou a ir para cima dos bolsonaristas. Lembrando, a Damares foi para cima aí, e aí brigou publicamente com o Malafaia. Ela foi para cima da família Valadão. E olha que o Malafaia lá atrás, faz pouco tempo, há poucos anos aí, 2021, 2022, ele também brigou publicamente com a família Valadão. Mas chegou num nível em que começaram a brigar. A Damares acusou aí a família Valadão de estar, e a igreja do Valadão, a igreja da Lagoinha, de estar aí, de todas as maneiras, tentando pressionar os membros da CPMI para não investigarem, para parar a investigação onde está. Só que a CPMI continua. E agora serão votados aí na semana que vem os requerimentos para a convocação do Tarcísio, do Campos Neto e de outros. Lembrando, o André Mendonça é o relator disso. O André Mendonça pode chegar e falar: não precisa ir. A CPMI convocou vários diretores ali de associações que estavam roubando os aposentados e o André Mendonça falava que não precisava ir. Ou pode ir e ficar em silêncio. Aí eles iam, não respondiam nada, ou não iam. Quando tentaram convocar aí o pessoal do Banco Master, o André Mendonça também falou que não pode. Para não ficar muito feio, o André Mendonça, ele compartilhou com a CPI parte ali da investigação, que é a parte que diz respeito aos sigilos fiscal, bancário e telefônico do Vorcaro. Mas dificilmente no sigilo telefônico você vai ter ali quais ligações ele realmente fez, porque a maioria das pessoas liga por WhatsApp hoje em dia. E aí não cai no sigilo telefônico, cai no sigilo telemático, que nesse sigilo também tem as mensagens. E esse ele não compartilhou. Então, tá nesse patamar aí, mas a investigação tá indo pouco a pouco. Por quê? Porque eles, pela CPMI ter poder de investigação, ter poder de polícia, poder como se fosse o Ministério Público, eles podem pedir quebras de sigilo, eles podem ali, ordenar quebras de sigilo, eles podem também pedir dados, por exemplo, que eu já falei aqui no último vídeo sobre o assunto, de aeronaves. Conseguiram ali, um jornalista fez uma matéria enorme ali com todos os dados de quando os jatinhos particulares do Vorcaro voaram para Trancoso, onde ele fazia festas com políticos e prostitutas. E aí a CPMI vai cruzar com deslocamento de políticos, para ver quem eram os políticos que iam para a mesma cidade na mesma data. Dificilmente um político ligado ao Vorcaro estava na mesma cidade onde ele estava fazendo uma festa, em Trancoso, na Bahia, e não estava na festa dele. Muito difícil. Nossa senhora, o cara estava em Trancoso e não viu o Vorcaro. Pô, que coisa, hein? Na mesma data. Tá, olha, pode ser que não seja uma prova cabal, mas é um indício forte. E a partir daí dá para mandar convocar esse pessoal. Então muita gente achava que a CPMI ia acabar no fim do ano passado, não acabou porque foram descobrindo mais coisas. E tudo que vai descobrindo vai ligando para a extrema-direita. Só que se você for perguntar para a população despolitizada sobre o caso do INSS ou Banco Master, a imprensa e a extrema-direita, com Nicolas Ferreira e o pessoal aí da comunicação da extrema-direita, conseguiu colocar na boca do povo que é um caso da esquerda. Percebeu isso? INSS só culpa o Lula. Inclusive com influenciadores aí de esquerda, como o Gil do Vigor, ajudando a culpar o Lula pelo caso, tá? Vamos lembrar disso. Alguns aí que se dizem de esquerda também ajudam a culpar o Lula pelo caso. E não teve um contra-ataque forte do governo, nesse caso, na área da comunicação. Até porque o governo não faz... Eu vou falar, eu sou aí, ó, apesar do boicote ao Plantão Brasil, juntando todas as redes, a maior audiência aí de todos os comunicadores da esquerda é, felizmente, aqui nossa Plantão Brasil, eu, Thiago dos Reis, e Plantão Brasil com você aí, fazendo parte disso. Não tem nenhum tipo de ação do governo na comunicação que eu seja envolvido, por exemplo. Nenhuma. Zero. Para ter ideia, o Lula foi para a Coreia do Sul, eu estou na China. É perto. Eu falei, a ministra Gleiser, minha amiga, eu falei: Gleiser, não tem como falar com alguém aí que está com o Lula lá para ver se eu consigo tirar uma foto com o Lula? Aí uma pessoa da Secretaria das Relações Internacionais
me contactou. Me contactou para falar que não dá. Eu falei, pô, mas não tem 5 segundos o Lula para tirar uma foto comigo? Não tem. Pô, fala pro Lula que sou eu, que eu tenho certeza que ele me conhece. Que eu já tirei foto com o Lula, ele já me conhece. Fala que sou eu. Não dá. Não tem como falar com o Lula sobre isso. Eu falei, 5 segundos o Lula não tem. Pro cara que tem a maior audiência na esquerda, pro que mais defende ele. Não tem. Aí me ligou e falou, não, olha, talvez, se você vier por sua conta e risco, quando ele chega no hotel, às vezes dá, mas não dá pra garantir não, viu? Até vi o vídeo da chegada do Lula no hotel, ele recebeu flores, não ia dar. Pô, que coisa. Olha, não comparo o Lula ao Bolsonaro, que o Bolsonaro é um bandidão. Mas o Bolsonaro pegava aqueles bandidos, o pessoal da comunicação dele, ele encontrava toda semana. Tirava foto, fazia reunião e tudo mais. Exatamente o que ele fala. Pô, se esse cara tem uma audiência gigantesca, esse cara sabe como chegar nas pessoas. Esse cara deve saber um pouco de estratégia da comunicação. Seria bom eu, pelo menos, escutar o que ele tá falando, que um cara com 0 de verba consegue chegar em tanta gente, né? Eu, com essa verba toda, não tô conseguindo ganhar na comunicação, o cara com 0 consegue. Vamos ver o que ele tem a falar. Nada. Para você ver como que são as coisas na esquerda. Por isso que a extrema-direita tá batendo forte. Por isso que, olha, com todos os esforços nossos aqui, até hoje você vai aí num ponto de ônibus, fala aí eu sempre falei a figura do ponto de ônibus lotado, porque eu sempre ia pro trabalho de ônibus e era lotado o ponto de ônibus que eu pegava lá no Guarujá. E aí depois eu passava para Santos, também era lotado o segundo ônibus que eu pegava. E aí, vira e mexe, isso era o quê? 2009, falavam de política. E na época as pessoas despolitizadas falavam bem do governo Lula. Lula, vamos lembrar, ele saiu com 87% de aprovação. Hoje em dia, fala do caso do INSS, as pessoas despolitizadas acham que é culpa do Lula. Não conseguiram virar. E a CPMI só tá pegando a extrema-direita, só pegando um atrás do outro. Aí nisso, você vê aí que o Paulo Pimenta pintou, né? Ó, tem o ministro João Roma, tem o ministro Vieira, tem a ministra Flávia Arruda, tem o Campos Neto indicado pelo Bolsonaro. Aí no meio do esquema tá o Tarcísio de Freitas. Quem tá investigando é o ex-ministro do Bolsonaro, André Mendonça. Estamos falando de 6. O melhor amigo do Vorcário, que o Pimenta nem citou, é o Ciro Nogueira, também ministro do Bolsonaro. 7. O Bolsonaro gostava de dizer que ele tinha só 21 ministros. 1 em cada 3 ministros do Bolsonaro está no caso. 33% dos ministros do Bolsonaro estão ligados ao caso do Banco Master. Aí, se você lembrar do caso do INSS, ainda tem o Onyx Lorenzoni, ainda tem o ministro da Previdência, que foi depois do Onyx Lorenzoni, já são 9, e ainda tem o Sérgio Moro, que foi avisado por ofício várias vezes, foram 9 avisos ao Sérgio Moro por ofício, e se recusou a investigar. Estamos falando aqui de 10 ministros do Bolsonaro envolvidos nos casos do INSS e do Banco Master, diretamente envolvidos, e que não serão investigados porque um deles é o investigador. Ah, o Tarcísio recebeu propina, doação, 2 milhões o cara. As 2 maiores doações de toda a eleição de 2022. Quando eu digo toda a eleição é o seguinte, contando todos os mais de 1.000 candidatos a deputado, as centenas de candidatos a senador, todos os candidatos a governador, todos a presidência, a deputado estadual, milhares aí. As maiores doações de todas foram do diretor-geral do Banco Master para o Bolsonaro e para o Tarcísio. 2 maiores, o ranking de todo mundo. Ninguém recebeu tanto dinheiro. Fala, o quê? Por isso o Tarcísio vai ser convocado aí. Aí começou um quebra-pau lá. Quebra-pau não, né? Começou um esporro que o também ministro do Bolsonaro, Rogério Marinho, senador hoje, recebeu aí do bolsonarista, mas que agora nem tanto bolsonarista, né? Até porque é meio centrão, ele vai para lá, vai para cá, né? Ele é do Podemos, então vai indo para lá e para cá, que é o Carlos Viana. Vamos lá. Presidente, eu quero lamentar que o senhor Vorcário não veio aqui hoje. Esse aqui, é esse. Mais uma vez, colocar com muita clareza o seguinte: eu tenho um respeito enorme por todos. E tenho buscado respeitar todo tipo e qualquer de opinião. Agora, não vou aceitar com toda seriedade ser desrespeitado, por quem quer que seja. A opinião pessoal de cada um é problemas. Agora, aqui, dentro da comissão, nós temos que nos tratar sempre observando o respeito e a ética desse parlamento. Pedi ao líder Marinho que conversasse, porque não quero tomar, mas se for necessário, eu vou pedir para retirar da sala. Eu lamento, mas eu vou ser obrigado a fazer isso. Presidente, o líder pediu, senhores, eu quietei, mas se o senhor quer fazer isso, pode mandar comigo, pode mandar o segurança. Ex-senador Medeiros. José Medeiros. Vou pedir mais uma vez a Vossa Excelência
que fale, se manifeste com toda a liberdade, mas que respeite com as palavras os seus colegas, inclusive a ex-presidente que está aqui. Eu nunca desrespeitei Vossa Excelência em palavra, nunca desrespeitei em palavra alguma a Vossa Excelência. E me sinto desrespeitado aqui nesse momento. Vamos dar sequência, eu vou devolver o tempo ao líder Pimenta, que estava falando e foi interrompido. E na sequência nós vamos dar a oitiva dessa casa que está prevista aqui. E eu peço por gentileza. Conseguiu levar um esporro aí ao vivo o senador José Medeiros, junto com o Rogério Marinho, porque estava ali interrompendo, que ficaram desesperados. Falaram, putz, agora a nossa narrativa foi para o espaço. Imagine se todos os brasileiros vissem aí o vídeo com todas essas ligações aí do Bolsonaro com o caso. Aí o Paulo Pimenta até falou, ó, é o caso Bolsomaster, tá? Aí não é mais Banco Master, é Bolsomaster. Caso que se você for lá na coluna da Malu Gaspar, que olha, já ela vai presa, vou soltar tanto fogos de artifício aqui na China quando ela foi presa. Como eu vou soltar fogos de artifício? Segundo a Malu Gaspar, já virou caso Toffoli. O quê? Caso Toffoli? Estranho. Aliás, vou te falar, já faz dias que eu entro na página do Globo, não aparece mais coluna da Malu Gaspar na página inicial do Globo, tá? Esqueceram da Malu Gaspar. Ela fez lá o trabalho sujo dela de tirar o Toffoli e aí foi esquecida. Aí você vê, né? Por quê? Porque também teve a operação contra ela, né? Pega mal pro Globo. Deve estar um pânico lá na redação. Aqueles que pagaram pro pessoal da Receita Federal investigar ilegalmente ministros do STF deve estar se tremendo assim. Porque o Alexandre de Moraes a gente sabe, ele vai até o fim. Ele não para no meio não, ele vai até o fim. Veremos. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos contra essa corja maldita. Falou!